E aí, pessoal, a lamentável atuação de um dos piores Grêmios da história. 2-0 contra o Novo Horizontino em uma atuação lamentável, sofrível, terrível, e que nós vamos falar detalhe por detalhe a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, Renato Portaluppi entrou no 4-2-3-1 com Vijaçante e Lucas Leiva. Jogou com o Biel aberto por um lado, com o Guilherme pelo outro, com a centralização de Tassiano, com o Diego Souza, com o Edilson. E o Grêmio até, de certa maneira, começou bem o jogo. O Renato criou uma linha de 3 que eu até achei interessante, trouxe o Vijaçante para trás, abriu o Jeromel de um lado, o Bruno Alves do outro, liberou o Diogo Barbosa e o Edilson e controlou o jogo nos primeiros minutos. O Grêmio conseguiu ali fazer, de certa maneira, passar a ideia de que teria controle do jogo contra o Novo Horizontino, um time muito frágil. Veio uma bola parada pelo lado, não aconteceu nada, o Grêmio pressionou, mas também não entrou dentro da área, porque mais uma vez teve Diego Souza completamente fora, pesado, gordo, assim como o Edilson também. Mas veio um escanteio pelo lado direito ofensivo, um cruzamento, primeiro pau. Lucas Leiva, um jogador de 1,50 m e o Diego Souza. Pois o jogador baixinho lá, o que não tem, claro, 1,50 m, uma figura de linguagem, o Douglas Baggio de cabeça tornou 1-0. Isso 23 minutos do primeiro tempo. E aí o que se viu? Acabou. O Grêmio, que de alguma maneira tinha dado demonstrações de ter um anímico renovado com o Renato Portaluppi, fez o que o time de Roger fazia, sucumbiu, afundou, morreu. O Grêmio tentou, o Renato seguiu pressionando, botando, vamos para cima, abriu os laterais, pois aos 32, uma bola no pé do Diogo Barbosa, lá na intermediária ofensiva, ele foi dar um passe, errou bizonhamente, um passe de 3 metros, o volante Bochecha pegou a bola, avançou, jogou no lado, o Baggio tocou para ele, não teve cobertura, ninguém acompanhou, ele entrou na cara do Breno, deu um tapinha por baixo, 32 minutos do primeiro tempo, 2-0 para o Novo Horizontino. Isso mesmo, 2-0 para o Novo Horizontino. Aí se pensou, bom, agora pelo menos o time vai para dentro dos caras, vamos pressionar. Que nada. O goleiro, o Lucas, não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa. O Grêmio não fez nada. Veio o intervalo. E Renato então coloca Elkson no lugar de Lucas Leiva, que parece ter sido condenado de alguma maneira e que fez uma partida muito ruim, fisicamente muito abaixo. Mas Elkson, fisicamente, também está muito abaixo, ou melhor, está muito acima, porque também parece um jogador fora do peso. Assim como o Diego Souza, assim como o Edilson, assim como também o Bruno Alves, assim como outros jogadores do Grêmio que parecem acima do peso. E o adversário, que é um time de futebol profissional, de um modo geral, tinha lá a sua organização e conseguiu pressionar o Grêmio. E no segundo tempo só não fez mais gols porque não quis. Não quis. Não pressionou, de certa forma, para fazer mais gols. O que aconteceu foi um time que afundou, foi um time que não conseguiu de maneira nenhuma pressionar o adversário e que saiu com a ideia de que vai precisar ter também muita sorte para subir. O que aconteceu, por exemplo, no jogo do Londrina, de alguma maneira, nos causou tranquilidade. No último lance do jogo, o time do Londrina sofreu um gol, empatou o jogo, a diferença é de 5 pontos. 5 pontos a essa altura é a melhor notícia que o Grêmio pode ter. A melhor notícia para o Grêmio foi o gol do time da Tombense. Eu preciso aqui citar algumas individualidades. Por quê? Porque Renato depois tentou mexer ainda. Renato tentou aos 26, ele botou o Rodrigo Ferreira no lugar do Edilson e botou o Pedro Lucas na do Guilherme. Passou o Biel para o lado esquerdo,
passou o Pedro Lucas como extrema pelo lado direito. Não aconteceu nada, nenhum chute, nada. Até que aos 36, o Renato tirou o Tassiano, tirou o Vijaçante e botou 2 volantes. Botou o Thiago Santos e o Lucas Silva. Isso mesmo. O Grêmio terminou o jogo com o Thiago Santos, Lucas Silva, com 2 homens lá na frente, um mais pesado que o outro, com o Biel por um lado, com o Pedro Lucas pelo outro. A zaga com o Rodrigo Ferreira de um lado, com o Diogo Barbosa do outro e com os 2 zagueiros. O que podemos dizer? Eu não vou aqui, sob nenhuma hipótese, criticar e condenar o Renato. Não vou fazer isso, porque não me parece que seja essa a lógica. A lógica é que o Grêmio, de alguma maneira, plantou um trabalho cuja solução é encerrar ele. Eu só espero, porque os jogos que faltam ainda são importantes, que o Grêmio consiga encerrar ele de maneira honrosa e volte para a primeira divisão. Mas nunca esqueçam o que aconteceu. Nunca esqueçam que este grupo de jogadores precisa ser banido do Grêmio. O Grêmio precisa terminar com esse ciclo. O Grêmio precisa encerrar o que aconteceu. O Grêmio não pode, sobre nenhuma hipótese, imaginar que parte desse grupo de jogadores pode nos ajudar no ano de primeira divisão. O Grêmio não pode achar que os gols do Diego Souza vão ajudar lá. O Grêmio não pode achar que a liderança do Edilson vai ajudar lá. O Grêmio não pode achar que 4 ou 5 jogadores vão melhorar na mão do Renato. Não vão. Não vão. Que essas derrotas em série, a terceira derrota seguida fora de casa, 2 com o Roger e 1 com o Renato, que essas derrotas nos ensinam, desculpa. Elas precisam nos ensinar, elas precisam nos dizer alguma coisa. Hoje, mais uma vez, vamos lamber as feridas, vamos tentar acreditar. A minha frase na Rádio Bandeirantes foi a seguinte: agora não adianta mais, vamos terminar o campeonato de forma honrosa, vamos garantir vaga na Série A, depois a gente discute. Por quê? Porque o Grêmio não vai melhorar fisicamente, o Grêmio não vai melhorar taticamente, o Grêmio não vai trocar os jogadores, o Grêmio não vai fazer nada. Então, que venha a solução e que essa solução, de alguma maneira, nos coloque lá, mas não acreditem que ela será para o ano que vem. Ela é só para agora. Que a sorte bata no coração do gremista e que a gente faça os pontos que precisa. Não são muitos, mas não vamos esquecer. Não podemos esquecer. Não podemos admitir isso. Tudo que acontece realmente machuca e nós temos que aprender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.